Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros padres, caríssimos peregrinos, todos sede bem-vindos a esta celebração. Em qualquer peregrinação e encontro que Maria nos conduz a fazer com Jesus, é verdadeiramente o ponto alto da mesma peregrinação. Por isso, este encontro com Jesus na Eucaristia dá sentido, dá força e alimenta também a nossa caminhada de regresso a casa. Abramos, pois, o nosso coração à dinâmica desta celebração da Eucaristia, que nos alimenta, que nos ajuda a perceber a vida, que dá força para a nossa vida, às vezes, com tantas fatigas e preocupações. Saudamos também aqueles que nos seguem pela internet. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi o Cordeiro de pé no monte Sião. Com ele estavam os 144.000
que tinham gravados na fronte o nome do Cordeiro e o nome de seu pai. E ouvi uma voz vinda do céu, semelhante ao fragor de águas caudalosas e ao ribombar de forte trovão. Mas a voz que eu ouvi era também semelhante ao som de arpistas tocando as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono e na presença dos 4 seres vivos e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144.000 que foram resgatados da terra. São aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram resgatados de entre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca se encontrou mentira. São irrepreensíveis. Palavra do Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nela habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram a face do Deus de Jacó. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor.
Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vigiai, estai preparados para vos apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos e viu os ricos deitarem na arca do tesouro as suas ofertas. Viu também uma viúva muito pobre deitar 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros padres, amadíssimos irmãs e irmãos, estamos na última semana do tempo comum. Na próxima semana iniciaremos o Advento. E nestas 2 últimas semanas nós lemos como primeira leitura o livro do Apocalipse. Começarei agora por partilhar alguma desta mensagem que o Senhor nos deixa na leitura deste livro. Porventura, muita gente pensa que o livro do Apocalipse é apenas para desvendar o futuro, alguma coisa que há de vir. Certamente que o livro do Apocalipse aponta o nosso olhar e, sobretudo, o olhar do nosso coração para a vitória de Cristo. No entanto, o livro do Apocalipse trata de desvendar o sentido da história presente, na qual nós vivemos, esta história da qual nós fazemos parte. E ajuda-nos a perceber o sentido das lutas, das dificuldades que porventura na história existem. A passagem do livro do Apocalipse que hoje lemos é o fim de uma das partes do livro, de um septenário do livro, e termina de alguma forma com um canto de louvor. Nessa parte do livro fala-se das dificuldades, fala-se de animais medonhos que significam possivelmente poderes que hão de ser destruídos. E aparece como sinal vitorioso apenas um cordeiro imolado. Não um sinal vitorioso de alguém que aparece com poder, mas um cordeiro que está de pé e que foi degolado. Jesus morto e ressuscitado desvenda o sentido da nossa fé e da nossa esperança. No capítulo anterior aparece uma espécie de cordeiro, mas esse cheio de força e de vigor, destruindo os outros. Agora temos diante de nós o cordeiro imolado, aquele a quem nós aclamamos antes da comunhão, que tira o pecado do mundo. O nosso olhar é, pois, chamado a contemplar o cordeiro que é o próprio Cristo, morto e ressuscitado. Mas não só. Aparece igualmente uma outra imagem, 144.000,
aos quais se associam os anciãos, que nós sabemos ser em número de 24, porque o texto o diz, e os 4 viventes, que significam toda a terra, todos eles, juntamente com os 144.000, aclamam o Cordeiro de pé. Claro que os 144.000 tem como base o número 12, que lembra as 12 tribos de Israel, como os 24 anciãos. É o antigo e novo Israel, é o povo da primeira aliança e a Igreja, que neste quadro cantam as glórias daquele que morreu e ressuscitou. Cantam, outro aspecto, cantam um cântico novo que ninguém podia aprender senão eles. Não sabemos muito bem o que é este cântico. É certamente um cântico de louvor. É certamente um cântico de vitória. Eu penso que será o cântico da caridade. Esse sim, que é o cântico de louvor ao Cordeiro, que por amor a cada um de nós entregou a sua vida. Quando li este texto e quando usava este texto, eu pedi ao Senhor a graça de me ensinar a cantar este cântico novo a que se refere o texto de hoje. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que lhe são fiéis já agora, não apenas no futuro, não apenas na liturgia celeste, mas não só na liturgia terrestre e na liturgia que deve ser a nossa vida, cantam esse cântico único que só quem ama e a quem acredita pode descobrir, perceber e acolher. Uma última nota deste texto do Apocalipse, que é preciso entender muito bem. Diz-se que estes 144.000, que são claramente aqueles que seguem Jesus, o Cordeiro, no meio das dificuldades da história, são irrepreensíveis. A nossa mentalidade passa logo para o ponto de vista moral, ou pior do que isso, moralista. Pessoas que são intocáveis. Certamente, eu pelo menos, não sou irrepreensível nesse sentido. O que é o ser irrepreensível nesta passagem do livro do Apocalipse? Tem um sentido muito particular, tem um sentido cultural. Como sabeis, no Templo de Jerusalém, os animais oferecidos em sacrifício não deviam ter defeito. Eram os que eram preparados, de facto, para serem oferecidos em sacrifício. Temos que viver esta irrepreensibilidade, não no sentido de sermos mais do que aquilo que somos. Eu, pelo menos, sou uma pessoa tão frágil. Mas no sentido de perceber que a nossa vida tem que, no seguimento do Cordeiro, lembremos que estes 144.000 seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, diz o texto de uma forma tão bela. Temos que perceber que esta irrepreensibilidade significa capacidade de dar a vida, completar ao sacrifício do altar, o sacrifício no sentido de entrega e de doação da nossa própria vida. Isto em relação à partilha desta primeira leitura do livro do Apocalipse. O texto do Evangelho de São Lucas, que nós hoje ouvimos e que há pouco tempo líamos num domingo na versão de São Marcos, que é o único que nos dizia que aquelas 2 moedas eram um quadrante. O quadrante era 64 avos daquilo que se ganhava no dia. Uma coisa que não tinha relevância nenhuma, mas a que Jesus, com o seu olhar atento, deu tanto valor, porque era o tudo daquela viúva. O texto do Evangelho de hoje fez-me pensar nisto mesmo, naquilo a que o mundo não dá valor, nos pequenos gestos aos quais nós às vezes não prestamos atenção. Um sorriso, um ato de delicadeza, um dar a mão. Não damos valor muitas vezes
estas coisas pouco relevantes, mas onde se manifesta o tudo de Deus. Porque naquela esmola irrelevante passava o tudo da vida e certamente o tudo do amor. Estamos habituados a coisas relevantes que são motivo de notícia. E não há as irrelevantes, pequenas, mas belas, por onde passam os sinais do amor de Deus, esse amor que nós devemos manifestar, que tem a sua origem em Deus, mas que nós devemos manifestar uns aos outros. Que o Senhor nos ajude a olhar para as coisas pequenas e irrelevantes, onde tantas vezes passa a grandeza e o absoluto do amor. Irmãs e irmãos, a palavra de Jesus mostra que o muito e o pouco, aos olhos de Deus, se medem pelo amor, que anima o coração e não pelo valor material das coisas. Peçamos ao Senhor um coração bom e generoso, dizendo: ouvi-nos, Pai Celeste. Para que os pastores da Igreja lembrem aos fiéis que os pobres e pequenos, aos olhos dos homens, podem ser os maiores aos olhos de Deus, oremos. Para que os discípulos do Cordeiro, marcados na fronte com o seu nome e o seu sinal, o sigam sempre para onde quer que ele vá, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Para que os catecúmenos e os fiéis do mundo inteiro, martirizados por não quererem adorar os falsos deuses, deem novo vigor à fé adormecida dos outros cristãos, oremos. Para que os oprimidos, os órfãos e os que sofrem, e todos aqueles a quem falta o necessário, tenham os sentimentos da viúva pobre do Evangelho, oremos. Para que na nossa comunidade cada um acuda às necessidades do seu próximo, como gostaria que lhe fizessem a si, oremos. Pai do céu, Senhor de tudo quanto existe, que nos deste o vosso próprio Filho, fazei-nos repartir com largueza os dons de Deus, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados que nos mandastes oferecer em honra do vosso nome e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável aos vossos olhos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nele quisestes instaurar todas as coisas, e a todos destes a graça de participar da sua plenitude. Sendo ele de condição divina, aniquilou-se a si próprio, e pelo sangue derramado na cruz, deu a paz a todo o universo. Por isso foi exaltado sobre todas as criaturas e tornou-se, para todos aqueles que lhe obedecem, fonte de salvação eterna. Por ele, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que vês e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou digno que entrei a minha morada, mas tenho a palavra e serei salvo. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Enaltecei comigo ao Senhor e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou-o de todas as angústias. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor.
Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus te compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos, e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Oremos. Deus Todo-Poderoso, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vou agora benzer os objetos religiosos que tenhais convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Agora bendigo a los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e servas e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa continuação deste dia em Fátima para aqueles que aqui continuarem. Boa continuação de dia de peregrinação e depois bom regresso às vossas casas para aqueles a quem isso é verdade hoje. Que o Senhor nos ajude a acolher a sua palavra e a encontrar neste Cordeiro imolado o sentido das nossas vidas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.